E aí, pessoal, tudo bem? Nesta quarta, feriado, 1º de maio, como todo 1º de maio, né, já virou um certo costume aí, acaba lembrando do Ayrton Senna porque é aniversário da morte dele, e neste caso ainda mais, né, 1º de maio de 2019 marca os 25 anos da morte do Ayrton Senna lá na Tamburello, em Imola, no Grande Prêmio de San Marino. Bom, o Ayrton Senna é uma figura que é muito falada, muito conhecida até hoje. Acho que todo mundo tem noção de quem que é o Ayrton Senna, um brasileiro tricampeão do mundo, um dos maiores pilotos de todos os tempos, para muita gente o maior piloto de todos os tempos. Eu acho que um ícone do esporte brasileiro. Agora eu vou falar aqui que eu sei que no canal tem muito inscrito com menos de 30 anos, então quem não viu o Senna correr, se viu lembra muito pouco, e a questão não é nem do Senna correr só, mas o que o Senna representava, porque o Senna até hoje é uma figura tão idolatrada no esporte brasileiro. Então, assim, não vou ficar falando se o Senna era bom ou ruim, porque ele era bom. Ele era um dos melhores de todos os tempos, sim. Eu até fiz um outro vídeo aqui que eu respondo perguntas do público, me perguntaram quem eu achava o maior piloto dos tempos. Eu falei que não achava o Senna, mas acho que é perfeitamente cabível dizer que o Senna é o maior de todos os tempos, sim. Acho que não é uma coisa muito clara, tá? No basquete, acho que é uma coisa um pouco consolidada, que o Michael Jordan é o maior de todos os tempos. Alguns podem achar o LeBron James aí mais novo, mas assim, é uma coisa mais consolidada. Na Fórmula 1, acho que no automobilismo em geral, acho que não é tão claro. Aí entre Senna, Schumacher, Prost, Jim Clark, Jack Stewart, Fangio, Lewis Hamilton aparecendo aí com muitos recordes também. Acho que o Lewis Hamilton ainda não chega tanto, mas assim, ele é um dos maiores também. Quem é o maior de todos os tempos. Então eu não estou querendo nem discutir isso. Eu vou querer discutir aí, assim, por que a imagem seria tão forte, por exemplo, tão mais forte que a de um outro atleta que tem uma imagem muito forte também, o Guga, por exemplo. O Senna acaba ainda tendo tá mais na memória das pessoas, por exemplo, que o Guga, que ganhou 3 vezes Roland Garros, que foi o número 1 do ranking mundial. Ele terminou um ano como número 1 do ranking mundial, o Guga, como outros ícones aí do esporte brasileiro. Por que o Senna é tão especial? Aí há uma junção de coisas, né? Tem um documentário um documentário americano sobre o Senna que mostra uma coisa que é verdade, né? O Brasil vivia segunda metade dos anos 70 e nos anos 80, principalmente nos anos 80, um período social e econômico muito ruim, né? Hiperinflação, os índices sociais do Brasil eram horrorosos, assim, o Brasil está numa crise econômica grave hoje, mas ainda a gente tem uma situação social ainda melhor que naquela época. Aquela época era bem ruim mesmo, assim, o Brasil estava numa situação bem complicada, e o Ayrton Senna acabava sendo a grande figura de projeção nacional, né? E isso daí tem uma coincidência, porque a Fórmula 1, o Brasil foi muito vitorioso na Fórmula 1 bem no período em que o Brasil deixou de ser tão vitorioso no futebol. O Brasil conquistou o tricampeonato em junho de 1970, né? Foi o 21 de junho de 1970, quando o Brasil ganhou da Itália, lá de 4-1, foi campeão no México. O Brasil é tetra em 17 de julho de 94, também quando ganha na Itália, né, no Rose Bowl lá em Los Angeles, nos pênaltis. Então o Brasil ficou 24 anos entre junho de 70 e julho de 94 sem ganhar nenhum título mundial de seleções, né? Nesse período, o Brasil teve principalmente 3 clubes que foram campeões do mundo, né? O Flamengo em 81, o Grêmio em 83 e o São Paulo com um bi, né? Foi 2 vezes, mas foi com um bi em 92 e 93. Mas fora esses casos, aquele Flamengo é o melhor Flamengo de todos os tempos, aquele São Paulo é o melhor São Paulo de todos os tempos, e aquele Grêmio talvez o maior Grêmio de todos os tempos. Estou falando talvez porque o Grêmio também teve outros times que de repente podem se contestar. No caso do Flamengo e do São Paulo é meio incontestável, até porque por outras coisas que os times conquistaram naquela época. De qualquer forma, não era a regra do futebol brasileiro entre 70 e 94 estar como o melhor do mundo. O Brasil sempre foi um dos melhores do mundo no futebol, sempre foi, ainda é, mas naquela época parecia que o Brasil tinha sido ultrapassado.
o Brasil era uma segunda força. Como algumas pessoas podem estar sentindo hoje, com o nível de futebol que se tem praticado aqui no Campeonato Brasileiro está fraco, o Brasil tem craques na Europa, mas só o Neymar parece ter potencial de eventualmente ser o melhor do mundo neste momento, né? E mesmo assim o Neymar é um craque contestado pelo seu comportamento fora do campo. Então, o Brasil estava no momento de baixa do futebol, né? O Brasil perde em 94 ali para a Holanda, em 78 não foi uma Copa lá das mais brilhantes, em 82 o Brasil tinha o grande time, né? Foi um momento ali que todo mundo acreditou, o Brasil tinha um time que no papel também espetacular, jogava bem, acabou perdendo a Itália. Mas daí chega 86 e 90, já virou melancolia, né? O Brasil perde 86, ali com uma sensação de que não dá para encarar a França, ou não dá para encarar os maiores. O jogo contra a França foi o melhor do Brasil, né? E o Júlio César, zagueiro do Brasil, antes do jogo contra a França, falou que a raça ia vencer a técnica. A raça era o Brasil, a técnica era a França, assumindo que a França era um time mais técnico que o Brasil. E em 90 o Brasil ficou em nono lugar, caiu nas oitavas de final para uma Argentina horrorosa, que até chegou na final, mas era uma Argentina horrorosa. Eu fiz um vídeo falando sobre aquela Argentina, vou deixar aqui no final a indicação daquele vídeo lá sobre a pior Argentina de todos os tempos. E aquela Argentina chegou à final da Copa, mas foi uma aberração total. A Argentina era muito ruim, só tinha o Maradona quebrado, só basicamente. E o Goicoechea dando pênalti. Mas então o Brasil estava num momento de baixa, o brasileiro estava deixando de acreditar, estava achando que o Brasil estava deixando de ser o grande país do futebol mundial. E que era uma crença forte e importante aí pro imaginário do brasileiro. Só que o curioso é que assim, em setembro de 70, 2 meses depois da conquista do Tri, o Emerson Fittipaldi ganhou sua primeira prova. E em maio de 94, 2 meses e meio antes do Brasil ser campeão do mundo de futebol, o Tetra, o Senna morreu. Ou seja, o período auge da Fórmula 1 no Brasil, ou do Brasil na Fórmula 1, foi justamente um pouquinho depois do Tri até um pouquinho antes do Tetra. Ou seja, a Fórmula 1 ocupou justamente a lacuna deixada pelo futebol. E o Brasil era a grande potência da Fórmula 1 na época, né? Teve aquele período em que o Emerson correu na Copersucar, que todo mundo sabia que o Emerson era um dos melhores pilotos do mundo, mas ele estava num carro brasileiro, que é um projeto que é até injustiçado, tá? Um projeto tratado como piada injustamente, até teve bons momentos da Copersucar e podia ter ido mais pra frente, mas de qualquer forma o Brasil conquistou 8 títulos mundiais, 3 com Piquet, 3 com Senna e 2 com Emerson. Ele se tornou o segundo país mais vitorioso na história da Fórmula 1, só perdendo para o Reino Unido. E na época, se você separasse o Reino Unido entre Escócia e Inglaterra, o Brasil tinha mais título, o Brasil foi para 8, Escócia tinha 5, Inglaterra tinha 5. Agora a Inglaterra ganhou muitos mais, né? Teve mais título com o Mansell e com Damon Hill e com Lewis Hamilton, mas na época não, eram 5 só da Inglaterra e 5 da Escócia, né? Os 3 do Jack Stewart e 2 do Jim Clark. Então o Brasil aí estava na ponta no automobilismo, passou a ser um dos países com mais vitórias, com mais poles, com um piloto dominante atrás do outro, né? Então veio o Emerson ficou um pouquinho como coadjuvante por causa da Copersucar, mas quando o Emerson estava saindo veio o Piquet, depois veio o Senna. Até gravei um vídeo sobre a história dos 500 grandes prêmios da Fórmula 1. Vou também colocar no final desse aqui, vai aparecer dica para aquele ali. Naquele vídeo lá eu falo como o Brasil conquistou 7 vitórias seguidas no final de 90 e começo de 91, entre Piquet e Senna. 7 corridas seguidas com vitórias brasileiras, revezando o piloto, né? O Brasil teve várias dobradinhas com Piquet e Senna. O Brasil teve 4 títulos em 5 anos, né? 87 com Piquet, 88 com Senna, daí 89 vai para o Prost, daí 90, 91 com Senna de novo. Quer dizer, o Brasil realmente estava muito forte na Fórmula 1. O automobilismo era a principal... quando tinha corrida, nos fins de semana nos domingos de corrida, a manchete do jornal de domingo era o grid de largada, eram as notícias da corrida, não eram jogos de futebol, e a manchete principal do jornal da segunda-feira era o resultado da corrida, a não ser que tivesse um clássico ou um jogo decisivo no futebol. Daí o futebol tomava o protagonismo, porque era o esporte número 1 no país, continua sendo o esporte número 1 no país. Mas a Fórmula 1 era o segundo esporte. Era comum falar que o Brasil estava deixando de ser o esporte, que não era mais o país do futebol, era o país da Fórmula 1.
até por causa disso impulsionou outras categorias, a Indy passava, a Stock Car passava, Fórmula Ford passava, a Fórmula 3 inglesa chegou a passar em TV aberta, então o automobilismo ficou muito forte. E então o Senna não era só um grande representante do Brasil num esporte secundário. Ele era o grande representante do Brasil num esporte que era o esporte que mais dava o orgulho ao brasileiro naquele momento. Então, assim, ele era uma figura muito importante. E ele é uma figura que tinha essa coisa de, quando vencia a corrida, ficava com a bandeira do Brasil, todas aquelas coisas, né? Dava a volta com a bandeira do Brasil. Então, ele chamava muito para ele esse lado patriótico, nacionalista. Então, a figura do Senna ficou muito grande. E ele morreu de forma traumática, em atividade, então isso também dá um impacto. Não é que, por exemplo, ele teve uma doença, ele ficou convalescendo dessa doença por um tempo, as pessoas vão se acostumando à ideia de que talvez ele morra e ele acaba morrendo. Não, foi traumático, foi na frente de todo mundo vendo a corrida na TV, bateu e acabou, assim, do nada, assim, foi uma surpresa muito grande, então causa um trauma, é sempre muito mais traumático uma morte inesperada, né? Então aqui em São Paulo eu fui no velório do Senna, até posso contar essa história um dia ali, é uma história que pelas circunstâncias eu não me orgulho tanto, mas também faço questão de falar, conta outro dia, mas eu falo, um dia que vocês fizerem uma live, aí vocês me perguntam, eu falo, mas assim, assim, parou a cidade de São Paulo, foi um negócio absurdo. Acho que eu nunca vi aqui daquele jeito, nem nos grandes títulos aí da seleção brasileira ou de algum dos clubes paulistas eu vi uma movimentação tão grande quanto a movimentação que teve no velório do Ayrton Senna, que nem foi tão longe aqui da minha casa, né? Foi na Assembleia Legislativa, no Parque de Ibirapuera. Foi absurdo como ficou aqui a região, né? Então o Senna era uma figura que transcendia o automobilismo, né? Ele era a grande figura brasileira no mundo, um momento de crise econômica, crise social. O Brasil tinha a primeira eleição presidencial que o Brasil teve depois de período de ditadura acabou em impeachment, então mesmo politicamente o brasileiro não estava meio assim, tudo bem, né? Logo depois veio a eleição de 94 do Fernando Henrique, a democracia começou a se consolidar melhor, né? Mas naquela época quer dizer, muita coisa ali que estava acontecendo. E o Senna virava essa grande figura, então ele passou a representar muita coisa ali aos olhos do brasileiro, e por isso que ele acabou ganhando ficou essa figura tão forte no imaginário, que há alguns seguidores que tratam quase como de forma religiosa a devoção ao Senna, né? Porque ele ficou parecendo maior do que simplesmente um grande atleta ou um piloto de Fórmula 1, né? Ele virou uma figura aí que passou a transcender isso, passou a ser muito maior. Então isso explica muito porque o Senna, essa figura, é uma figura muito importante, assim. Eu nasci em 78, eu vi toda a carreira do Senna, eu tenho até flashes de lembrar dele correndo na Toleman quando eu era muito pequeno, então assim, eu lembro muito da carreira de Fórmula 1 do Senna. Eu nem era tão fanático assim, mas é uma figura que, assim, é uma das figuras que remete à minha infância, ver as corridas de Fórmula 1 com o Senna, o Piquet tocando o tema da vitória quando vence. Assim, é uma figura que muito marcante para as pessoas que têm a minha idade e para as pessoas um pouco mais velhas. É uma figura muito marcante ali, que vai lembrar a infância de muita gente, por isso, e isso não pode ser ignorado, por isso essa figura tão importante, essa presença tão forte aí na vida das pessoas, tá bom? Mas é isso, então, falando um pouco aqui de Fórmula 1, né, que as pessoas pedem, às vezes eu faço um pouco isso. Vem aqui na descrição do vídeo colocar alguns links aí de textos até que eu escrevi sobre o Senna. Eu fiz uma série de matérias quando foram completados 20 anos da morte do Senna. Fiz uma série de matérias na revista Trivela, então pode olhar aqui contando um pouco com mais detalhes dessa história que eu contei aqui, e até umas outras, como por exemplo, foi por causa do futebol que o Senna criou a tradição de comemorar as vitórias numa volta com a bandeira do Brasil. Foi por causa de uma derrota da seleção brasileira para a França na Copa de 86. Eu conto com detalhes isso aqui numa matéria aqui na descrição, então dá uma olhada lá e confere também esse material, tá bom? Mas é isso, então, se gostaram do vídeo aqui, se inscreva no canal, clique no sininho, escreva aí, fala também se vocês se lembram alguma coisa do Senna, o que vocês têm, né, o que vocês sabem do Senna, qual a imagem que vocês têm do Senna, aí, pra enriquecer um pouco aí o debate, tá bom? É isso, então, um abraço e até mais.